cumprimentos, meus irmãos e irmãs. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um. Sempre uma grande alegria, o privilégio de abrirmos a palavra juntos, para estudarmos, para sermos enriquecidos por ela. Não há limites para o enriquecimento da palavra de Deus em nós. Então, abramos as Escrituras no Salmo de número 28 nessa manhã. Livro dos Salmos, Salmo 28, por favor. Salmo 28. Tema da nossa mensagem nessa manhã, nosso assunto nessa manhã, alvo da exposição das Escrituras nessa manhã é a exultação sincera, é a alegria da alma, é o senso de bem-aventurança instalado no coração, é aquele entendimento que alguém passa a ter por conta do seu relacionamento com o Senhor. Por isso, eu começo, antes de ler aqui o texto, nós vamos pensar, eu começo fazendo algumas perguntas que podem nos ajudar na reflexão aqui da mensagem. A primeira é: o que é buscar a Deus para nós nos dias atuais? O que é buscar a Deus? É um momento de oração que a gente faz? Buscar a Deus para nós é não nos desviarmos dos caminhos do Senhor? O que é buscar a Deus para nós? Essa é uma pergunta. O que é buscar a Deus? Uma segunda pergunta é: na nossa caminhada, o quanto Deus tem nos dado de percepção para entender o que realmente está acontecendo ao nosso redor? O que está acontecendo no mundo? Será que Deus tem nos dado um entendimento de como a humanidade tem caminhado? Será que Deus tem nos dado um entendimento acerca de qual o nível de esperança da humanidade? Qual o nível de lucidez da humanidade? Será que Deus tem nos dado a condição de fazer a leitura adequada de fatos que estão acontecendo ao nosso redor? Segunda pergunta. Então, a primeira é: o que é buscar a Deus? A segunda é: o que é a humanidade? Que nós estamos inseridos nela. A terceira: no nosso relacionamento com Deus, porque cada um de nós tem o relacionamento que tem com Deus. No relacionamento que temos com Deus, tem feito sentido este relacionamento? Ele faz sentido? Ele existe a tal ponto de a nossa caminhada com Deus, o nome que temos com Deus, ser a nossa identidade? A nossa caminhada com Deus, ela nos marcou, ela já nos identifica. Então, a partir dessas três ideias, eu gostaria de pensar no Salmo de número 28, a alegria, a exultação sincera de um relacionamento adequado com Deus. E, obviamente, estou trabalhando nesse tema numa linha pastoral. Essa meditação faz parte de uma sequência de exposições pastorais para contribuir com a caminhada cristã de cada um de nós, de todos nós. Então, primeiro de tudo o que é buscar a Deus para nós? A segunda, o que é esse mundo que nós estamos vivendo nele? E a terceira, na minha caminhada com Deus, no meu relacionamento com Deus, isso tem feito sentido na minha vida? O que mudou na minha vida após aquele momento que eu considero: olha, daqui para frente eu passei a andar com o Senhor? Vamos ver o Salmo? Salmo de Davi. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova.
Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso, o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Vamos começar no contexto, como a gente sempre faz. Eu vou, aqui dentro de alguns minutos, explicar o Salmo, pelo menos as 3 partes mais significativas dele, e depois vamos buscar aplicações para a nossa vida. Bom, o título, lá em cima, onde está escrito Salmo de Davi, já nos dá um contexto acerca da data. Esse salmo, então, se ele é de Davi, então ele é um salmo de aproximadamente um pouquinho menos do que 1000 anos antes de Cristo. E se ele é dessa época, isso nos ajuda a pensar como é que estava o mundo da época. O mundo da época, nesse momento, era de Davi como rei de Israel. Então é o rei de Israel que foi colocado lá na terra de Canaã, foi levantado, na verdade, por Deus lá na terra de Canaã, para ser o rei do povo de Deus, do reino de Deus na terra. E como rei, ele, chamado por Deus, ungido rei de Israel, a sua grande preocupação é: como é que eu vou exercer esse trabalho de uma forma que agrade a Deus? Então, Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. Um dos motivos tem a ver com seu posicionamento. O posicionamento de Davi é: o que Deus quer através de mim aqui? Isso não quer dizer que Davi tenha acertado sempre, mas isso quer dizer que Davi queria acertar. Então, nas suas orações, quase todas as orações de Davi são: Senhor, ajude o rei. Senhor, tem misericórdia do rei. Senhor, faz com que o caminho do rei seja um caminho que te glorifique. E a sua lida com os seus líderes também, muito voltada a isso, muito voltada a entender a vontade de Deus. Quanto mais Davi reinava, mais os inimigos se levantavam. Por quê? Porque Davi fora levantado para reinar e o povo foi colocado em Israel para adorar a Deus unicamente. Mas o que é que havia ao seu redor? A idolatria. Outros deuses eram adorados. Baal, Astarote, os Baalins, muitos deuses. E eram cultos mesmo. Postes ídolos sendo colocados no centro das cidades. Essa era a realidade. Mas Davi é um homem de posição. A sua posição, Deus antes, só Deus. Deus, Deus, Deus. Fazia com que os seus inimigos surgissem em todos os cantos, em todos os reinos. Já eram inimigos, mas agora haveria um motivo ainda maior: a separação religiosa. Então esse era o contexto. Eis um homem no meio de uma geração perversa, idólatra. E é aí que ele clama. Por isso, a primeira parte, os versículos 1 e 2, nos mostram o valor da oração. A oração de Davi é assim, veja, as 2 primeiras palavras:
a ti clamo. Então, a oração de Davi parece ser algo intenso, parece ser algo que não é simplesmente um contar coisas para Deus, mas é uma busca com um significado, com um interesse. As palavras de Davi demonstram que ele é um homem que vai ao Senhor pela necessidade do Senhor. Se você me permitir, eu faço uma breve observação, uma aplicação e dou uma orientação acerca da oração. Nós oramos de acordo com o senso da nossa necessidade. Via de regra, nós vamos a Deus em oração de acordo com o entendimento. Eu preciso de Deus. Realmente é Ele que faz. E o fato de pensar ou de não considerar que Deus é realmente poderoso, mas não só poderoso para fazer, também poderoso para não fazer se não quiser. O simples fato de compreender que Deus é Deus no centro, ou a falta desse entendimento, geralmente também faz com que as pessoas não orem. Às vezes, as pessoas pensam que Deus realmente não vai atender. Antecipam já uma resposta que Deus ainda não deu. Outras vezes, as pessoas pensam, mas eu já orei, eu já clamei, eu não tive as respostas lá atrás, também não vou ter dessa próxima oração. As causas para um não clamor ou para a não existência do clamor, da busca com significado de uma oração dedicada ao Senhor, geralmente é o senso de que, quer saber, eu vou fazer. Eu não necessito disso. Eu não necessito de Deus, ou eu nem sei se Deus tem interesse em fazer. Então, eu não oro e faço. Mas não era essa a decisão de Davi. Não o que o texto diz. O texto diz que ele clama ao Senhor. E a expressão clamor é uma expressão realmente de uma oração com significado. Olha como ele chama Deus, como ele considera Deus. Ele chama Deus de rocha sua. Rocha minha, firmeza minha, é isso que ele quer dizer. É o Senhor que me firma, é o Senhor que me dá segurança aos pés, é isso que ele quer dizer. O Senhor é o local onde o meu pé, quando colocado, fica firme. Então, é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer firmeza de uma maneira mais firme do que ele. É isso que ele quer dizer. A rocha minha. E aí tem uma expressão que a gente precisa estudar. Não sejas surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Deus é surdo? Deus não é surdo. Davi achava que Deus era surdo? Não. Davi não achava que Deus era surdo. Então por que ele usa essa expressão? Não te faças surdo para comigo. Porque ele sabe qual é o relacionamento que Deus tem com os ímpios. Ele sabe qual é o relacionamento que há entre Deus e aqueles que negam ao Senhor. E ele sabe que quando alguém que não conhece a Deus, a sua vida não está em Deus, ele não está unido misticamente à cruz de Cristo, ele não recebeu a bênção da salvação em Cristo, essa pessoa pode falar o que quiser. A sua oração não chega ao Senhor. A sua oração ou qualquer coisa que ele fizer. Então, Davi diz, eu sei como é a vida de um ímpio. Ele pode fazer o que quiser, mas o Senhor não reage a eles. Então ele diz, eu não quero ter esse relacionamento com o Senhor. Então, Senhor, me responda. Não deixa que eu fale e me pareça com o ímpio. Não deixa que eu fale e no meu falar o Senhor me der a impressão que eu sou um morto. A voz de um morto, qual é?
Qual é a voz de alguém que já desceu a cova? Qual é? É isso que Davi está dizendo. Senhor, eu clamo ao Senhor para que nós tenhamos esse relacionamento de alguém que é um amado seu. Deixa eu viver como ovelha diante do meu pastor, pastoreia a minha alma. Essa é a oração de Davi. Por isso ele diz, eu clamo ao Senhor. O Senhor é a minha rocha. Não te faça surdo, porque se o Senhor não falar comigo, se o Senhor não me responder, eu vou me sentir como um ímpio, que fala, 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 mas é a voz de um morto. Como Davi não é um morto, ele coloca isso em pelo menos 3 ou 4 passagens. Eu sei acerca da minha salvação, eu sei que o Senhor fará prosperar a minha casa, eu sei que o Senhor prosperará a minha salvação até o final. Então, Davi não é um morto, Davi é um vivo falando ao Senhor. Mas o seu clamor é tão grande pelo relacionamento com Deus, que ele chega a esse ponto. Senhor, a nossa relação não pode ser uma relação que só eu falo. Fala comigo, Senhor. Aí vem a segunda parte do Salmo, que vai aqui do versículo 2 até o versículo 5. E é assim, ele fala da voz súplice, de quando ele está com as mãos erguidas para o santuário. E do versículo 3 ao versículo 5 vem o sentido, qual é a grande preocupação de Davi? Não me arrastes com os ímpios. Um dos motivos da oração de Davi, talvez o maior dos motivos da oração de Davi, é conhecer o seu coração. Davi é o mesmo que diz, em iniquidade minha mãe me gerou. Davi conhece o que é a queda humana. Davi sabe o que é a iniquidade. Davi sabe o que é a impiedade. Ele sabe que ele foi gerado nela. Ele sabe o que foi a ofensa que Adão e que Eva proporcionaram à santidade do Senhor. Ele sabe qual é a herança que passou de Adão para todos os outros da terra, da existência. Ele sabe que ele é um herdeiro, que seus pais deixaram uma herança de iniquidade no seu DNA. Ele sabe que o seu coração é mais voltado às coisas pessoais, aos prazeres. Ele mesmo caiu em muitos pecados por causa disso. Então veja como é a sua oração. Senhor, não me arrastes com os ímpios. É uma oração parecida com a oração do Pai Nosso. Senhor, não me deixe cair em tentação. Senhor, livra-me do mal. Senhor, eu sei que o mal existe, eu sei que a tentação existe, eu sei que a impiedade existe, está tudo ao meu redor, está bem perto de mim. Senhor, não deixe eu ser arrastado para lá. Então, um dos motivos da oração de Davi é, Senhor, não deixe eu descrer, não deixe eu ser como a maioria dessa geração é. Não deixa que eu te ofenda e continue a te ofender e não sinta, não entenda o que é que faz alguém que passa uma vida deliberadamente ofendendo a tua santidade. Não deixa eu ser um cego a esse ponto. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade. Em iniquidade me gerou, ele diz em 2 salmos, ele trabalha esse senso de contrição, no Salmo 51 e no Salmo 32. Ele sabe que ele é gerado nisso, mas ele não quer viver como um iníquo. Ele não quer viver como um ímpio. Essa é a oração de Davi. Me ajuda, Senhor. Eu não quero viver como um ímpio. E onde está a impiedade? Ela sempre está no coração. Os atos não demonstram toda a nossa impiedade.
Muitas vezes os atos são filtrados, as palavras são filtradas, mas o que está dentro do homem é a sua impiedade. É isso que Davi ora, meus irmãos. Não me arraste com os ímpios, com os que praticam. E como é que Davi entende o que é a prática da iniquidade? Eles falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Ou seja, a boca fala, mas não é aquilo que está no coração. Essa é a preocupação de Davi. Eu não quero ser duas pessoas em uma, eu quero ser uma. Eu quero ser o Davi, o Filho de Deus, o rei que governa segundo a vontade de Deus. Eu não quero ser duas pessoas. Eu não quero ser uma para mostrar para o meu reino e outra para ser, na verdade, quem é. Então, o grande desafio de Davi é pela personalidade. A personalidade cristã, por ser uma pessoa, é lutar para não ser um fantoche de si mesmo. É lutar para não ser um ventríloco de si mesmo. É lutar para não ser a criação da sua própria mente. É lutar para não ser a irrealidade, a virtualidade do pensamento humano. É lutar para não ser enganado por seus próprios pensamentos. É lutar para ser um homem pecador, mas regenerado pelo amor de Deus e aceito por sua graça, para viver diante dele, para ser, na sua geração, uma evidência da graça. Esse é o teor da oração de Davi. A oração de Davi é: Senhor, não deixa eu não ser crente no Senhor. Não deixa eu ser como que arrastado para a perversidade. Sabe por quê? Você vai entender isso agora. Porque ser arrastado para a perversidade seria negar que Deus é Deus. E a palavra de Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. Em toda a sua circunvizinhança, todos tinham outros deuses diante deles. Os ídolos. Então ser arrastado para a impiedade, para a iniquidade, era aceitar a idolatria. Senhor, não deixa eu ser idólatra. Senhor, não deixa eu construir ídolos e chamá-los de deuses. Senhor, não faça eu cair nessa armadilha. Toda a lei moral é que está em jogo. Davi está preocupado porque ele sabe o que Deus requer dele. Então, o caminho da oração, ou a necessidade de oração, ou a oração em si, ela é feita quando nós entendemos a necessidade. A necessidade de Davi foi: Senhor, eu sei como os ímpios são. Pode me proteger? Por isso eu lhe fiz a pergunta inicial. O que é buscar a Deus? Deus tem nos dado, segunda pergunta, Deus tem nos dado um senso da realidade que está ao nosso redor? Na nossa caminhada com Deus, nós temos encontrado significado? Porque essa era a busca de Davi. Por isso estamos estudando o Salmo de Davi, o Salmo de número 28. E aí vem uma relação com os inimigos que num primeiro momento parece uma coisa assim diferente do espírito cristão. Nosso espírito cristão é sempre ama o próximo, faz o bem e tal. Só que aqui Davi diz: Senhor, sabe esses inimigos todos aí? Paga-lhes segundo as suas obras. Isso é uma chamada imprecação, ou seja, Davi está dizendo: Deus, faz a tua justiça com eles. Mas é importante você entender duas coisas. A primeira é que Davi é um homem do seu tempo. Davi é um homem, um guerreiro de 1000 anos antes de Jesus. Então, muitas vezes lá, a defesa da santidade de Deus era uma oração assim: Senhor, eu não consigo resolver, não consigo dar cabo de todos esses inimigos. Senhor, eu não consigo fazer a obra de tal maneira que o Senhor seja adorado e santificado e glorificado em todas essas nações. Senhor, apesar de eu ser um rei que quer fazer a tua vontade, eu continuo um homem. Veja os meus pecados, o Senhor os conhece bem. Então é isso. A oração pode muito bem ser essa: Senhor, aquilo que eu não consigo fazer, faz o Senhor.
Porque o que está em jogo é a santidade de Deus. É como Deus está sendo tratado pelos povos. Então Davi também tem essa preocupação na sua oração. Por isso ele clama, veja só. Por isso ele diz, ouve as minhas vozes, elas são súplices. A expressão de vozes súplices é súplica. E essa é uma linha bíblica muito interessante. As nossas orações são pedidos, nunca são ordens ao Senhor. Elas sempre são solicitações, segundo a boa vontade de Deus. Essa é a linha de pensamento de Davi. Ele pede por socorro com as mãos erguidas para o santuário, era uma expressão para a época, para valorizar. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Isso era para valorizar a soberania de Deus. Isso era para reconhecer quem era o Senhor. Porque essa é uma demonstração de súditos a um rei. Davi é um rei, mas ele tem um pastor sobre si, o Rei dos Reis. Por isso, a sua grande preocupação é que a santidade do Senhor seja evidenciada. E ele diz, os ímpios não atentam para os seus feitos. Os ímpios são o que são porque não conhecem o Senhor, mas eu o conheço. Pronto, aqui termina a primeira parte do Salmo. É uma parte que trata dos inimigos, que trata da iniquidade, que trata da perversidade, que trata da obra dos inimigos de Deus, e elas sempre são em desobediência franca à boa vontade de Deus. Aí vem a outra parte do Salmo, que é bonita, e é essa parte que eu quero trazer aqui para os meus irmãos como uma sugestão, uma orientação de pensamento para as nossas orações e para o significado da nossa vida cristã. Do versículo 6 ao versículo 9, Davi começa a elogiar a Deus de uma maneira que poeticamente é bonito, que faz-nos bem ouvir. Veja só. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. Olha essa expressão, bendito seja o Senhor, é uma expressão muito usada nas Escrituras, em vários lugares mesmo. É uma expressão que justifica, Senhor, tu és bom, todo bem está contigo. Senhor, ainda me surpreendo com a sua bondade. Senhor, todo o bem está contigo. Senhor, quando eu faço a oração, eu nem sei se eu estou fazendo a oração certa, mas o Senhor responde certamente. Bendito é o Senhor que ouve, note bem o versículo 6. Bendito seja o Senhor porque me ouviu as vozes súplices. Olha, o versículo é pequeno, mas ele responde, ou seja, Davi está dando uma resposta àquilo que ele mesmo havia orado antes. Senhor, Senhor, a ti clamo, não seja surdo para comigo, para não suceda que se te calares acerca de mim, eu seja considerado como um ímpio. Agora ele diz, o meu Deus ouviu. O mesmo Deus que ouviu seria o Deus que não permaneceria mudo. Então, o que é que Deus falou a Davi? Não é? É a pergunta. Certamente o que Deus falou a Davi era o que estava escrito nas Escrituras. De alguma forma, Deus falou com Davi, lhe explicou ou através do profeta, ou através de um sacerdote. É possível que essa oração tenha sido feita, inclusive, no templo, como São Jerônimo acha que foi no templo, que este homem, Davi, era o rei e estava sozinho no templo, clamando a Deus e dizendo, Senhor, os teus inimigos são tantos, a iniquidade é tanta, a perversidade é tanta ao meu redor, ninguém te adora, ninguém celebra o seu nome, ninguém te engrandece, ninguém te cultua, ninguém se posiciona, estou sozinho. Jerônimo acha que o sacerdote do templo possa ter vindo e dito, Davi, Deus ouviu tua oração.
Bom, mas nós não sabemos, são inferências só, possibilidades. Talvez Deus tenha falado com Davi no seu coração. Ao meditar nas coisas de Deus, talvez. Talvez a leitura de um outro salmo, talvez nos escritos que ele mesmo, Davi, havia já redigido acerca do relacionamento com Deus. O fato é, não, espera aí, Deus não é surdo, não. Deus ouviu as minhas vozes súplices, diz o versículo 6. Por isso, bendito seja Ele, louvado seja Ele. E aí, a série de elogios, do versículo 7 para frente. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Sabe, uma das coisas que mais animava Davi a falar com Deus, era relembrar do que Deus já havia feito na vida dele. E Davi é aquele jovenzinho que você conhece, aquele que venceu Golias quando menino, aquele que fora chamado para reinar ainda jovem, aquele que lhe foi dado um desafio acima das suas capacidades e de repente Davi viu Deus operando, o seu reino sendo expandido. Em alguns momentos, Davi viu a terra engolir os seus adversários. A terra. Não a sua força. Então Davi consegue dizer, Senhor, eu sei o que é o seu socorro. E esse acúmulo de conhecimento da vida com Deus é um combustível para a oração. A reconhecer os atos de Deus na nossa vida nos animam a voltar a conversar com Ele. Então Davi não para de elogiar. Se eu tenho força, a força vem do Senhor, ele diz. Se eu estou vivo e consigo me defender dos inimigos mortais, é o escudo do Senhor, ele diz. O meu coração pode confiar no Senhor, porque o escudo e a força sempre estiveram ali. Aí vem no versículo 7 a expressão, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. Então tem duas coisas aqui nessa passagem. Primeiro, o entendimento, diante de um Deus tão poderoso e tão grande, diante de um pastor que pastoreia verdadeiramente na direção certa, dando-lhes alimento, água, protegendo, conduzindo, diante de um pastor que cuida de tal maneira a gente. Esse pastor é Deus. Davi reconhece Deus como o seu pastor. Diante de um Deus que sempre foi assim, que nunca deixou de ser assim, que eu tenho os fatos na minha vida, só resta uma coisa a fazer. A exultação. A exultação é a bem-aventurança do coração. É o senso interno de eu estou sendo cuidado pelo meu Deus. Louvado seja, porque eu estou sendo dirigido por Ele. Este é um senso muito elevado, meus irmãos, alcançado somente pela fé. Então essa é a exultação. E como é que Davi vai exultar a Deus? Com o cântico, com o louvor. Então a importância do louvor, a importância do cantar ao Senhor, a importância da expressão, porque a música, o louvor, o cântico, faz parte do culto ao Senhor. Então nossas orações, nossas canções, nossa participação no culto público, são formas. Versículo 8 e versículo 9, Davi amplia agora. Agora já não é mais só para ele, agora é para todo o povo. Ele diz, o Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. É aqui que tem a ideia de que ele é o rei. Salva o teu povo, abençoa a tua herança, apacenta e exalta-o para sempre. A exultação ao Senhor não vem do acaso. A exultação ao Senhor também não vem só das respostas atendidas. A exultação ao Senhor vem do significado que nós temos da nossa caminhada com Deus. Voltemos a nós e pensemos rapidamente, olhando para um texto como esse. O que temos considerado buscar a Deus?
Como é que se busca a Deus? Davi deu um exemplo. Quando te voltares a Deus, te volte com a adoração nos seus lábios. Quando te voltares a Deus, te voltes como um adorador, temente, porque não falas com um homem, falas com Deus. Ao falar com Deus no seu clamor, que tal orar para que o Senhor continue a lhe dar fé, continue a lhe manter um homem e uma mulher do Senhor, no Senhor, porque ou está no Senhor ou está fora do Senhor. Você gostaria de ser evidenciado na sua casa, na sua família, como alguém que tem as palavras e os pensamentos de Jesus em você? Se você gostaria disso, tem que ler quais foram os pensamentos de Jesus. Tem que entender quais foram as suas palavras. Se estiver faltando o significado, eu gostaria de lhe ajudar a entender e a viver o significado de ser um cristão. Ser um cristão nos dias atuais, ou ser um homem e uma mulher temente a Deus nos dias atuais, é viver para a glória dele. E então todas as coisas que nós fazemos precisam redundar em honra e glória a ele. E nada do que fazemos ou temos pode estar entre nós e ele. Então a melhor maneira de acertar isso na nossa vida é a Deus adorar de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa força. A Deus toda a adoração. Ao nosso próximo, o amor bíblico. O amor de querer o seu bem. E o nosso próximo é qualquer pessoa. Tem próximo que é mais próximo, mas todos são próximos. Em última instância, é querer o bem. Porque o verdadeiro amor sempre quer o bem do outro. O verdadeiro amor. E a terceira maneira é, as coisas que temos, usar como coisas. Todas as coisas que temos só são coisas. Nada do que temos é superior ao ser humano e nada é superior a Deus. Então, essa é a melhor maneira de encontrar o significado da vida cristã. A vida cristã nos ensina o equilíbrio. E o equilíbrio é adorar a Deus de todo o coração, ao próximo como a nós mesmos e as coisas administrar. Nos dias atuais, esse talvez seja o grande desafio do cristianismo. O cristianismo evangélico brasileiro está perdido, está completamente desequilibrado. A maior parte do cristianismo evangélico brasileiro hoje, na verdade, busca nas igrejas o dinheiro e usa a Deus para isso, por conta da idolatria do seu coração. Tem mais idolatria hoje nos meios evangélicos brasileiros do que nas estruturas clássicas da religião. É uma excrescência ver pastores pregando dinheiro para as pessoas. Os pastores pararam de pregar a graça, pararam de pregar que só em Deus há salvação para o nosso pecado. Pararam de falar que o pecado separa o homem de Deus, que a iniquidade e a perversidade fazem com que o homem seja como que um morto diante de Deus, e que esse morto precisa da graça, precisa do sopro, como um dia Adão precisou para se levantar. Enquanto os pastores não pregam o que o pecado faz na vida do homem, enganam-nos, tomam os recursos do próprio povo, e o povo sai dali com um tipo de esperança que vai se dar bem ainda. Bom, por isso é que nós estamos vivendo a lástima dos nossos dias. Mas eu gostaria de lhe convidar a não pensar assim. E a pensar que a sua fé, a sua caminhada com Deus encontra um significado, sim, em reconhecer quem Deus é, em respeitar a sua vontade, em adorá-lo na beleza da sua santidade. E em reconhecer que o que Ele quer é nos conduzir
como um bom pai conduz um filho que ama. O amor de Deus por nós não está no fato de atender a todos os nossos desejos, porque um bom pai não atende a todos os desejos do seu filho. Mas um bom pai sempre quererá o melhor para o seu filho. A nossa fé é crer na sabedoria de Deus, não na nossa. Parece que Davi queria isso. Você também quer? O que você quer é a sabedoria de Deus na sua vida? Porque se for isso, essa é uma evidência de maturidade cristã. Oremos a Deus. Santo de Israel és tu, Senhor, digno de honra, glória, e é o que nós queremos lhe render, a honra, porque tu és o Deus de Davi, relatado aqui no Salmo, mas é o nosso também. O nosso Deus, a quem clamamos, a quem também pedimos, Senhor, não deixe a gente ser arrastado com os ímpios. E nós também bendizemos o teu nome, Senhor, como Davi o fez, porque reconhecemos que o Senhor ouve. Reconhecemos que o Senhor, na sua presença, guarda-nos, com a sua presença nos guarda, e que o Senhor é aquele a quem o nosso coração exulta, louva. Obrigado pela tua palavra que nos diz que nós podemos exultar e louvar ao teu nome até quando somos perseguidos, até quando passamos por grandes dificuldades, porque grande é o galardão dos que te exultam no céu. Aqueles que te exultarem hoje têm um galardão nos céus. Assim te louvamos e te engrandecemos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém.